Oi, gente, tudo bem? Olha só, nós vamos fazer a nossa aula de revisão sobre as biojoias, né, e tudo mais. Mas antes vamos dar uma subidazinha na adrenalina aí, só pra gente ficar bem tchan aí, tá? Vamos lá. Você vai perceber, isso não tem mistério, depende de você. Levando o estudo a sério, entenda que a beleza é um caminho de luz. Entenda que a surpresa é você que produz. Entenda que a beleza é um caminho de luz. Entenda que a surpresa é você quem produz. A arte é tão legal, a arte é tão legal. Você vê diferente que parece igual. A arte é tão legal, a arte é tão legal. Você vê diferente que parece igual. Tá vendo, Juvenal? Né? É nóis. Agora vamos lá. Cheio das energias boas aí. Vou colocar meu violão na estante dele. E aí a gente vai começar com a nossa review. Ok? Vamos logo lembrar que a gente viu na nossa aula sobre a biojoia e a ecojoia, que são dois conceitos assim parecidos, mas não são iguais, tá? As biojoias focam em materiais orgânicos da natureza, enquanto as ecojoias podem envolver reaproveitamento de materiais recicláveis. Então, ecojoias tem a ver com reciclagem de material, né? E as biojoias não são materiais encontrados na natureza. Olha aqui essa comparação aqui, ó. Biojoia de um lado e ecojoia do outro, né? Então são joias feitas com sementes, né? O pessoal tem criatividade e fazem aí, né? O pessoal faz, né? Colares, né? E as joias da ecojoia são joias sustentáveis, porque são joias produzidas com materiais reciclados e tecnologias limpas, ok? Então, vamos seguir aqui para a gente ver outro assunto que a gente viu sobre o artesanato dos povos originários, né? Entre os principais tipos de artesanato indígena estão a arte plumária, a cestaria, as máscaras indígenas e a cerâmica. Na arte plumária, essa arte é caracterizada pelo uso de penas e plumas para criar adornos sofisticados, né? E os artesãos selecionam penas de diversas aves e as aplicam em padrões complexos para confeccionar mantas, roupas e outras peças cerimoniais. Tá vendo aqui na ilustração? Essa menina aqui participou lá da mostra de arte lá do Maloca, né? E aí a gente está trazendo aqui para prestigiar também, né? É isso aí. Com as grafias aí da etnia, né? E as biojoias indígenas são uma forma de empoderamento e reconexão com a natureza, além de serem uma fonte significativa de renda para as comunidades indígenas. Pois é, o pessoal vem percebendo que isso aí dá para ganhar um dinheiro com isso, então vamos fazer sim, né? Afinal, vivemos em contato direto com a natureza, são feitas a partir de materiais naturais, como sementes, folhas e fibras, madeiras e couro de peixe, e refletem a sabedoria ancestral e o respeito pelo meio ambiente. Tá vendo aí? Olha aí a ilustração, ó. Não é? Legal? A ideia fica perfeita aí. Bom, além da funcionalidade, o artesanato indígena também é profundamente simbólico e muitas vezes carrega significados culturais que são centrais para a identidade dos povos originários. Olha aqui a ilustração, ó, né? Que só para vocês já conhecem, já sabem, né? Então,
a cerâmica simbólica, né? Então, as cores também dizem alguma coisa, né? As penas sagradas, a figura, a própria figura, né? Passando aí a ideia de liderança, né? E os colares. Então, tudo tem a sua simbologia, ok? Então, aqui a gente fecha aqui com a nossa aula de revisão. Rapidinho aqui, a gente está voltando com as nossas atividades. Olha, coração pulsando aí, né? Vamos lá? Então, agora a gente vai começar a ler com muito cuidado as nossas atividades. Sempre focando naquela ideia que eu falo para vocês sempre, que a leitura é muitíssimo importante para a compreensão das questões. Então, vamos lá. As biojoias são apresentadas na aula como expressões artísticas sustentáveis que valorizam a biodiversidade amazônica. Então, as biojoias se diferenciam das joias convencionais, principalmente porque, então, é a sua vez de fazer a sua leitura aqui. Eu já fiz meio caminho para você, li aqui o contexto e o enunciado, então você aqui vai ler e analisar cada um desses itens aí para poder tomar a sua decisão, né? Você pode ir por eliminação, né? Mas aqui está muito fácil, a gente já chega na conclusão que as biojoias se diferenciam das joias convencionais, principalmente porque são confeccionadas com elementos naturais e reaproveitados também, né? Joias e biojoias. Biojoias e ecojoias. Não é isso? Essa é a ideia. Então, as outras são feitas de ouro, folheadas a ouro, prata, né? Outros materiais. Tá bom? Vamos então para a questão de número 2. Né? Olha aqui o contexto, para a gente se situar aí, ó. O conteúdo aborda a diferença entre biojoia e ecojoia. Opa, só para a gente relembrar aí, né? A principal diferença entre biojoia e ecojoia está no fato de que, mais uma questão aí bem fácil, só para a gente fixar aí, né? E aí eu quero que você leia. É importante você ler e não ficar com a mente preguiçosa, né? Porque tem alunos que eu já soube aí, que alguns professores vieram me falar que coloca lá a questão, coloca lá a prova, coloca lá o exercício, aí ele não lê, tem aquela preguiça de ler, não lê e vai perguntar o que é para fazer. Por favor, olha, entenda, se conscientize de quanto isso é prejudicial para você, porque você não vai ser capaz de tomar nenhuma iniciativa quando tiver que enfrentar o concurso, né, uma prova mais séria. Então, aqui, depois de ler, você leia e releia aí com calma, que aí você vai chegar na conclusão certa, né? A principal diferença entre biojoia e ecojoia está no fato de que as biojoias priorizam materiais orgânicos da natureza, enquanto as ecojoias reaproveitam materiais recicláveis. Certo? Simples assim. E agora vamos para a nossa terceira questão, que vamos lembrar dela aqui, a nossa querida Isabela Wapichana, né? Um exemplo de empreendedorismo indígena sustentável, um exemplo de mulher empreendedora, né? Então, o trabalho da Isabela Wapichana com biojoias representa o quê? Então, você vai ler calmamente as alternativas e você vai facilmente encontrar a melhor resposta, né? Olha, no próprio enunciado, no contexto, já passa a dica, já tem a palavrinha mágica,
né? Então, por isso que a gente vai direto aqui na resposta. Ó. Empreendedorismo, empoderamento, tudo isso, né? Então, o empoderamento feminino e a valorização da cultura amazônica, porque ela é uma mulher símbolo, né? Ela é uma empreendedora, é aquela liderança. Então, tudo isso aí facilita a gente entender a resposta, ok? Tomara que surjam mais pessoas como ela, com ideias e coragem, né, e liderança. Então, vamos aqui dar uma decolada aqui para o futuro, né? Pegar carona aí na cauda do cometa. Vendo aqui essa questão do número 4. Olha só esse contexto, é uma questão aqui mais puxada um pouquinho, né? Então, muita calma nessa hora, nessa leitura, né? Vamos lá. As biojoias amazônicas, além de funcionarem como adornos, enfeites, né? Aquelas coisas que as pessoas gostam de usar, principalmente as mulheres gostam de usar, os homens agora estão usando muito, né? Enfeites, né? Colares, pá, e tudo mais, brincos, carregam significados culturais e ambientais. Tá? No caso aqui é o tipo de material que é usado para fazer esses adornos. Né? Então, as biojoias amazônicas, além de funcionarem como adornos, carregam significados culturais e ambientais, representando a valorização da identidade regional, assim como obras de arte contemporânea que questionam a história e a sociedade. As biojoias também podem ser entendidas como manifestações culturais que dialogam com o meio ambiente e com a economia local. Ou seja, a própria joia ela já transmite uma mensagem, né? Uma mensagem sobre a etnia, uma mensagem sobre a maneira como estão vivendo, os problemas enfrentados e tudo mais. Tudo isso aí, a arte tem esse papel aí muito grande, né? Então, diante do que eu li ainda há pouco, a pergunta é: a produção artesanal de biojoias na Amazônia pode ser interpretada como uma prática artística que... Aí você leia também com calma, né? Uma por uma. Vou dar uma colherzinha de chá aqui e olha só, privilegia apenas a estética sem relação com o contexto social. Reforça a dependência de materiais industrializados e importados. Promove a sustentabilidade e valoriza a identidade cultural regional. Busca substituir completamente a arte tradicional por objetos utilitários e ignora os vínculos entre natureza e cultura na criação artística. Então, a produção artesanal de biojoia na Amazônia pode ser interpretada como uma prática artística que promove a sustentabilidade e valoriza a identidade cultural regional. Certo? Porque quando são produzidas, de algum modo, o grafismo vai ali identificando a etnia, vai identificando o povo a que pertence àquela produção. Certo? Então, agora nós vamos para uma questão a mais completa de todas, né? Porque é uma questão discursiva. O que é a questão discursiva? É a questão onde, deixa eu comentar aqui um pouquinho com vocês. A questão discursiva é aquela questão onde você vai fazer um discurso. Tipo assim, a pessoa te dá um contexto, te dá um tema e você vai expor a sua opinião. Você vai colocar como você entende aquela situação ali. Vamos ver lá a situação da nossa aula aqui. Olha só.
A aula enfatiza o papel das biojoias indígenas como expressão cultural e sustentável. Sendo assim, explique como a produção de biojoias pode contribuir para a preservação ambiental e o fortalecimento cultural das comunidades indígenas. Então, é aí que vai entrar o seu pensamento, né? É aí que vai entrar, deixa eu comentar mais um pouquinho aqui com vocês, é aí que vai entrar a sua parte. Você vai pensar sobre esse tema, vai lembrar, você vai saber que atualmente, o mundo atual, é mais uma maneira de sustentabilidade, é mais uma maneira de se fazer visível, né? É mais uma maneira que existe de atrair mais um pouco de dignidade, né? de conforto, de empreendedorismo, né? É um leque aberto para você se posicionar, ter assim um meio. Enfim, o que eu quero dessa questão? Que você coloque aí a sua opinião. Eu vou ler aqui para vocês uma opinião aqui, uma resposta que você... Eu não espero que você responda do jeito que está aí, mas eu espero que você toque em alguns pontos do que eu vou falar aqui. Ó. Olha só. Você pode falar sobre esses assuntos aqui. Ó. A produção de biojoias contribui para a preservação ambiental ao utilizar materiais naturais e reaproveitados, porque evita o desperdício e valoriza os recursos locais. Além disso, fortalece a cultura indígena ao manter técnicas artesanais ancestrais, promover o empoderamento comunitário e gerar uma renda, né? É isso. Tá vendo? Aí não é muito complicado o que você vai poder falar sobre uma produção feita dentro da sua comunidade. É isso? E aí, para finalizar aqui a nossa aula, eu vou mostrar para vocês aqui um material que vocês podem pesquisar aí na internet, né? Onde você tem um tutorial ensinando a fazer brinco de açaí, passo a passo. Tem também outras coisas que você pode fazer, bem fácil também. E um colar com sementes também aqui. E se você se interessar em trabalhar com sementes, também tem aqui mostrando onde você vai poder achar, onde você vai poder encontrar, ok? Então, gente, não deixe de acessar, esse é um tema que pode ser muito bem explorado, né? É um caminho, é mais um caminho, né? Porque tem gente que tem muita habilidade, né, de fazer coisas e nós sabemos que todo mundo sai ganhando, né? Porque você precisa aprender também a comercializar, colocar nos estandes corretos, né? Tem toda preciso correr atrás para entrar no caminho e começar a fazer valer a sua própria produção, tá? Tudo isso também não serve só para empoderar, mas serve também para preservar os valores ancestrais, né, de cada comunidade e cada uma delas também se posicionar perante o nosso mundo, ok? Ficamos então por aqui. Valeu, gente!